Boa noite, muito boa noite para todos. Hoje eu vou ler com vocês um texto no devocional Tudo para Ele. Esse texto tem como referência Marcos, capítulo 1, versículo 17. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Isso aconteceu quando ele começou a convocar os discípulos. E aí, no final, ele disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. Olha, então, baseado nesse versículo, nós vamos ler o texto do Tudo para Ele. O nome do texto é Chegando Lá. Um dos maiores empecilhos para irmos a Jesus é a desculpa do nosso temperamento. Nós fazemos de nosso temperamento e de nossos gostos naturais barreiras para chegarmos a Jesus. E a primeira coisa que percebemos quando vamos a Jesus é que Ele não dá atenção alguma às nossas peculiaridades naturais. Temos aquela cisma de achar que podemos consagrar nossos dons a Deus. Não podemos consagrar o que não é nosso. Só há uma coisa que podemos consagrar a Deus: o nosso direito sobre nós mesmos. Se você entregar a Deus seus direitos sobre si mesmo, Ele fará com você uma santa experiência. As experiências de Deus sempre são bem-sucedidas. A marca específica de um servo de Deus sempre são A marca específica de um servo de Deus é a originalidade moral que brota da sua entrega total a Jesus. Na vida dele sempre existe essa maravilhosa nascente de vida original. Porque o Espírito de Deus é uma fonte de água, sempre fluindo, sempre cheia de vida. É uma fonte a jorrar. Ele reconhece que é Deus quem cria as circunstâncias de sua vida e, consequentemente, não há lamúrias. E sim, uma total entrega pessoal a Jesus. Nunca faça de sua experiência um princípio para os outros. Deixe que Deus seja tão original com outras pessoas quanto Ele está sendo com você. Se você se entregar a Jesus e for a Ele quando Ele disser vinde, Ele continuará a dizer vinde através de você. Você sairá reproduzindo o eco do vinde de Cristo. Esse é o efeito produzido em cada alma que se rende ao Senhor Jesus e vai a Ele. Você já foi a Jesus? Bem, quando eu li aqui, nunca faça de sua experiência um princípio para outros, deixe que Deus seja tão original com outras pessoas quanto Ele está sendo com você. E é interessante, porque a gente tem o hábito assim,
quando a gente tem uma experiência com Jesus, principalmente a primeira, a gente acha que aquilo vai acontecer com todo mundo do jeito que foi com a gente, não é bem assim. Às vezes, eu conheço uma pessoa que lê um livro, Operação Cavalo de Troia, é o nome do livro, e aí a conversão dela veio na leitura desse livro. E aí ela entendeu assim que as pessoas se converteriam através daquele livro. Eu não tenho bem lembrança se ela comprou livros e presenteou, não lembro. Mas já me aconteceu isso. Eu não tinha experiência com Jesus ainda. Mas eu li um livrinho que é maravilhoso, só que não é a essência do Evangelho, não. Era outra coisa. E eu comprei um tanto desses livrinhos e distribuí. Então não é assim, cada um tem uma experiência pessoal, sabe? Deus é original. Ele não vai fazer tudo igual, que ele não está lidando com boiada. Ele está lidando com seres humanos, com essência divina. Então, não pense que da maneira que Deus alcançou você, ele vai alcançar outra pessoa, que é muito, muito pessoal isso. O apóstolo Paulo estava perseguindo cristãos e Deus o encontrou na estrada de Damasco e ele ficou cego, entendeu? Ele falou com Paulo na língua de Paulo. Não estou falando na língua idioma, não. Ele falou com Paulo na necessidade de Paulo. E assim acontece com a gente. Sabe, ele vem sempre. Uma vez eu estava lendo Isaías 54 e eu não peguei a Bíblia, porque quando a gente, no início da nossa conversão, a gente trata com Deus assim, mas ele entende que ele sabe que a gente é bebê, né? A gente abre a Bíblia, onde cai, a gente lê. Mas depois que a gente já caminhou um tanto com Jesus, a gente não faz mais assim, né? E um dia eu lendo a Bíblia, eu não abri e pedi, não. Eu comecei a ler onde eu abri, mas não foi pedindo a Deus fala comigo aqui, não. É porque eu abri a Bíblia e fui ler. Aí era Isaías 54 e eu estava passando as dificuldades de separação, não é? Que separação, eu canso de falar com as pessoas, separação empobrece, prejudica tanta gente, a gente não faz ideia, prejudica os filhos principalmente. É muito difícil. Então, assim, eu não vou dizer que se eu tivesse encontrado alguém que me aconselhasse que eu não teria dado prosseguimento ao pedido de separação, não, porque eu acho que eu teria sim. Depois que eu fui alcançada por Jesus é que eu entendi. Entendeu? E aí, e lá nesse Isaías 54, eu sofrendo as dores da separação e Deus fala comigo assim, ó, teu Criador é o teu marido, o Santo de Israel, o teu Redentor. Gente, eu vibrei. Aí, no andar do Isaías 54, ele fala assim que todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. Eu tomei posse dessa palavra. Ele estava falando em relação a Israel, mas naquele momento eu tenho certeza que foi comigo.
Então, quando eu às vezes fico assim, aflita, preocupada com o posicionamento deles diante do Senhor, eu lembro disso, entendeu? Que Ele me prometeu. Todos os teus filhos serão discípulos do Senhor e a paz dos teus filhos será abundante. E Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Então, Ele cumpre o que Ele diz. E aí eu aguardo com serenidade o cumprimento dessa promessa. Gente, que Deus abençoe vocês de modo especial. Que vocês possam ter a alegria que um dia eu tive quando Jesus me alcançou. E Ele vai alcançar vocês de uma maneira diferente. É individual esse encontro. Uma boa noite, na paz do Senhor Jesus.